Pronto, pronto, tá gravando. Agora eu vou botar aqui para compartilhar. É aula 10 e ficou aqui como aula 9. Faz mal não. Vocês vão perdoar aqui este pequeno erro do professor. Bem, pessoal, quando nós estamos falando aqui em avaliação de desempenho, não é? A gente precisa entender o que era o desempenho anteriormente e o que é o desempenho hoje na área de gestão de pessoas e nas organizações. Para isso, antes de dar a aula de avaliação de desempenho aqui para vocês, eu quis dar na aula passada a gestão de pessoas por competência. Por quê? Porque competência e desempenho hoje estão interrelacionados. Eles estão andando hoje de mãos dadas. Então, tudo que nós vimos na aula passada em relação a como a competência hoje ela é o diferencial, né? Nós vimos como ocorre o processo de recrutamento por competência e o recrutamento antes de se lidar com competência. Nós vimos que o recrutamento por competência, ele tende a agregar, né, candidatos para a seleção baseado na competência que a empresa precisa. Pessoal, só um segundinho aqui, deixa eu fechar a porta que ela abriu aqui com o vento. Oi, Mila, diga, você vai querer ficar ou vai querer sair? Quer ficar aqui? Pronto. Então fica aqui quietinha. O cachorro daqui de casa, se brincar, ele já fez um curso todinho de doutorado aqui comigo. Então, pessoal. O meu também fica aqui debaixo da minha cadeira, esperando terminar a aula. Esses bichos são inteligentes, mas se fosse um pouquinho mais, viu, eu colocava ele para dar aula aqui. Mas é legal, né? É como se fosse um processo meio humanizado, né? Quem que diria que vocês estariam hoje tendo aula, né? Podendo analisar ali o dogzinho, o gato. Mas vamos lá, só relembrando, né? A competência. Quando eu estou querendo, por exemplo, quando eu estou lidando com empresas. Pessoal, eu voltei. Oi, professor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Daqui a ligação caiu aqui, né? Então vamos lá, vamos correr, porque senão não termina o conteúdo. Olha, quando a gente vê, por exemplo, empresas como a Google, empresas como a Apple, empresas que são sempre voltadas para a inovação, inovar em serviços, criar produtos, criar novas formas de fazer algum processo, não é? Isso são empresas que elas precisam de funcionários cada vez mais o quê? Criativos, não é? Então, quando essas empresas elas precisam de funcionários criativos, precisam de funcionários flexíveis, precisam de funcionários que busquem sempre Professor? Aprendizado. Oi. O seu ventilador às vezes atrapalha a sua voz e fica distante. É a janela aqui que está aqui bem na porta. Pronto. Tá certo. Acho que agora não vai dar mais interferência. Pronto, obrigado, Geis. É bom, porque pelo menos não vai ficar aqui incomodando também na gravação. Então, a criatividade, a flexibilidade, aprendizado, isso está atrelado à competência. Não é? Então, veja que quando vocês olham, por exemplo, divulgação de vaga, aí fala requisitos, aí tem lá domínio de idioma,
saber utilizar pacote Office. Forma de recrutar tradicional, não é? O recrutamento por competência busca... Está meio ociosa aqui, mas... Vamos lá, qualquer coisa vocês falem aí, né? Então, quando o recrutamento ele é utilizado por competência, ele busca justamente buscar no mercado de trabalho ofertar vagas que visem cumprir com a necessidade de conhecimentos da empresa. Então, a mesma coisa o processo de seleção. O processo de seleção está buscando não quem é que tem curso superior, quem é que sabe utilizar o Excel, quem é que sabe utilizar a linguagem de programação, quem é que sabe idioma. Isso é importante, Porém, o foco da seleção é buscar justamente novas competências que as organizações precisam cada vez mais, né, para se fortalecerem no mercado de trabalho. Então, a palavra e vai ser sempre competência. Então, quando a gente avalia o desempenho, nós vamos ver hoje aqui na aula que vai ter também duas formas de avaliar desempenho, uma forma tradicional e uma forma mais atualizada, que ela visa justamente mensurar a competência da pessoa exercendo aquela função ou exercendo aquele cargo. Não é? Então, quando a gente fala em desempenho, nós vamos estar lidando aqui com muito mais conceitos, não é? De competência, de capacidade, de oportunidade, de motivação, não é? Então, aqui, quando a gente fala a competência, ela está mais aqui, atrelada na capacidade. A oportunidade. E a motivação. A capacidade é o conhecimento que a pessoa pode colocar em prática. A oportunidade é justamente se ela tem aquela oportunidade, aquele momento de colocar o seu conhecimento em prática. E a motivação é justamente aquela coisa de, olha, eu tenho a oportunidade de colocar em prática, eu tenho a capacidade, eu tenho o conhecimento e eu tenho a motivação, ou seja, eu tenho a atitude de colocar o meu conhecimento, a minha capacidade, na oportunidade que me aparece. Né? Então, quando a gente junta isso, nós vamos ter o desempenho. Né? O desempenho vai ser um desempenho bom ou ruim, aí vai depender da escala que você vai utilizar para comparar. Não é? Mas quando a gente trabalha a questão do desempenho humano, nós vamos estar trabalhando outras formas de a gente buscar se a pessoa ela sabe fazer aquelas atividades administrativas, se ele chega na hora, se ele chega atrasado todo dia, não é? Isso, minha gente, não é desempenho. Pelo menos não era para ser. Se as empresas ainda continuam mensurando isso, elas estão ainda presas àquela abordagem tradicional, não é? Porque hoje o desempenho está muito mais voltado em entregar resultado, não é? Em entregar processos de aprendizado. Ora, a Geise, ela trabalhou lá na recepção do hospital, mas a Geise é uma pessoa que ela sempre tinha uma motivação de buscar mais, não é? Ela tinha uma visão de crescimento, ela tem uma visão de carreira profissional, não é? Não é só trabalhar para receber o salário no final do mês, ela visa para ela uma carreira profissional, ela quer ser uma gestora de pessoas, ou uma gestora de processos, ou uma administradora, ela visa, né, um futuro e ela está caminhando para colocar esse futuro em prática e virar uma realidade. Não é? Então veja que esta garra que vocês têm, essa atitude de buscar e aprender, isso é o que é importante para as organizações. Porque eu posso pegar justamente
talvez vocês com certeza conhecem exemplos assim, de pessoas que muitas vezes não têm qualificação, que muitas pessoas têm, mas ela tem garra, ela tem vontade. E aí você dá uma oportunidade a essa pessoa, e essa pessoa corre atrás da qualificação. Não é? Porque eu sempre digo aos meus alunos, olha, Excel, inglês, programas de gestão, tudo isso se aprende. Tudo isso se aprende. Não é? E eu digo muito isso. Eu geralmente, eu posso até dizer isso a vocês, mas muito conteúdo que eu trouxe para vocês no decorrer desse semestre foram conteúdos de pós-graduação na Federal. Conteúdo que eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas e eu gostei daquele conteúdo e eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho conteúdo muitas vezes no curso de administração que eu pego. Vocês já tiveram também. Eu não sei se vocês pagaram a disciplina comigo semestre passado, eu acho. Que eu não sei se vocês lembram, mas eu apliquei. Foi uma aula sobre relações de poder. E eu apliquei questionário a vocês de quanto vocês podem se parecer ou não com os ideais de Maquiavel. Né? Aquilo ali foi uma aula que eu tive no meu doutorado em administração. Entendeu? Quando eu trago esse conteúdo, depois eu conto para os alunos, professor, quer dizer que eu tive aula no nível de doutorado? Eu digo, sim, eu não faço isso para copiar. Eu faço isso para mostrar a vocês que não tem mistério. Doutorado não é algo, oh, meu Deus do céu, não é, entendeu? Basta só você ter tempo para se dedicar, mas eu, você e quem quer que esteja assistindo aqui, todos nós somos formados por órgãos internos, todos nós temos um cérebro com capacidade de aprendizado, não um processo cognitivo. O que eu sei, qualquer um de vocês tem plena condição de não só saber também, mas saber até muito mais do que eu. Não é? Porque não existe isso de super-humano, existe apenas esforço e suor. Não é? Eu vi uma frase essa semana que diz assim, foi uma frase tão bonita que eu tô com medo de errar a frase, que ela fala sobre talento e trabalho duro. Ele diz o seguinte, que o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Entendeu? O que é que significa? Que talento só não significa nada, não é? E que o trabalho duro, o suor, o esforço supera o talento, né? E o que é talento? Talento você vai ver que é muitas coisas, definições e tal. O que é que eu tenho uma opinião pessoal? O que é um talento para a pessoa? Eu acho que talento é uma condição que uma pessoa ela tem uma facilidade de desempenhar uma atividade com muito mais rapidez e facilidade do que as outras. Não é? Então, se você pegar, por exemplo, talento musical, você vê um talento musical, uma pessoa que sabe tocar um instrumento muito bem, não é? É um talento que você vê que a pessoa ela consegue desenvolver uma atividade com uma facilidade tão grande, não é? As outras pessoas conseguem chegar ao mesmo nível? Sim, só que para ela é mais difícil, entendeu? Então, para mim, eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais com talentos variados, não é? Porém, o trabalho duro e o esforço, ele sempre vai superar o talento quando o talento se torna preguiçoso. Ou seja, até para o talento se permanecer, vai precisar de esforço, não é? Tem um exemplo também muito prático de talento que é justamente, eu acho que vocês já viram isso também, que são as teorias de liderança, não é? Se vocês não viram isso comigo, viram com outro professor. E aí eles, dentro dessas teorias de liderança, antigamente, né, muito antigamente, se acreditava que o líder ele era nato, não é? Era aquela pessoa que nascia, não é? E ela já tinha aquele aspecto de extrovertido, né? Uma pessoa sem timidez,
uma pessoa que tem eloquência, né? Facilidade em falar em público, facilidade de se comunicar, não é? É uma pessoa que tem carisma, né? Ou seja, a pessoa ela tem alguns aspectos de eloquência, liderança, comunicação que atrai as outras, não é? Então, esses aspectos de liderança sempre se acreditou que aquilo ali a pessoa nascia com isso. E aí, só da metade de 1950, né, com o desenvolvimento das teorias de relações humanas, teorias de sistema, é que vai se aprofundar no entendimento de liderança e os autores vão dizer que não, não é? O líder ele pode nascer sim nato, não é, sem ser treinado. Aí eles vão citar grandes lideranças militares como Napoleão, não é, até o próprio Hitler, né, pessoas que não fizeram escola nenhuma de liderança, não é? Porém, eles tinham, né, naturalmente, esses quesitos de eloquência, de carisma, né? E aí esses autores vão dizer que não, eles vão romper com isso, né? A liderança ela pode ser nata, mas ela também pode ser treinada. O ser humano pode ser treinado, o ser humano ele pode aprender a ser o que ele quiser, não é? Então, isso eu digo também para vocês, né? Eu tenho isso como um aprendizado assim para minha vida, não é? Eu sempre digo assim para mim mesmo: eu tenho que ser aquilo que a situação exige que eu seja. Não é? Então, eu lembro lá no meu início de carreira, não é? Eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu tinha muita vergonha de falar em público, não é? Eu não queria falar em público, eu me sentia mal. Até na faculdade, para eu apresentar trabalho, eu ficava suando bicas, não é? E eu via que os meus colegas de faculdade, muitos deles não tinham essa condição que eu tinha. Eu ficava muito nervoso, minha gente. Eu ficava muito nervoso. Eu ficava suando, meu Deus do céu, eu vou falar no meio dessa sala todinha, tinha 30, 40 pessoas. Se vai ficar todo mundo olhando para mim, e se eu gaguejar, e se eu dizer alguma coisa errada? Aí eu ficava decorando o texto, decorando o texto, decorando. E quando eu ia apresentar, eu via que os meus colegas, eles falavam com a facilidade, não sei o quê. Eu dizia assim, meu Deus do céu, eles não estressaram o que eu estressei. Eles não estudaram o que eu estudei. Mas eles recebem notas maiores que a minha, eles recebem avaliações melhores que a minha, puramente por conta da facilidade que eles têm em falar em público, não é? Então, eu disse, eu tenho que mudar isso em mim, porque esta minha característica está me prejudicando, não é? Vai me prejudicar nas minhas notas. Eu nem sonhava em ser professor, nem sonhava em ser professor. Mas isso vai me prejudicar nas empresas, não é? E eu não quero ser assim, não é? Aí eu lembro lá na faculdade, eu fui embora fazer até curso de teatro, minha gente. Até curso de teatro eu fiz. Eu me expus à situação bastante assim constrangedoras para poder perder, não é? Esse medo, para poder perder essas barreiras psicológicas que me prendiam de ter um desempenho melhor, não é, do que eu poderia ter, de explorar o meu potencial melhor, não é? Porém, barreiras como timidez, como vergonha me prendiam, não é? Então, eu me treinei, né, a falar em público, eu me treinei a estar em situações diante de plateia, não é? Para poder perder esse medo, para poder desenvolver formas de me comunicar melhor, não é? Eu deixei de ser tímido de jeito nenhum, não é? Se vocês me encontrarem na rua, vocês vão ver que eu tenho uma fala mansa, eu falo com calma, eu fico nos cantos, não é? Eu não gosto de aparecer, eu não gosto de aparecer, não é? Porém, entendeu? Deu para perceber quando o senhor foi para aquela palestra. Ficou Foi qual? bem distante. Fico. Quem tinha a maioria da turma que conheceu o senhor. Aí, professor Carlos está ali, ó, sentadinho ali na frente.
E sabe qual é o meu constrangimento, Geise, maior? É que as pessoas pensem que eu sou antipático, porque parece. Parece que eu não quero me misturar, parece que eu sou meio assim antipático, e não é. É porque eu realmente sou tímido. Eu não gosto de aparecer. Entendeu? Eu não gosto de chamar atenção para mim, entendeu? Eu sou desses. Eu sei que com certeza isso é o normal, muitos de vocês são assim, é o normal. Porém, o que eu deixo aqui para vocês, não é? Eu já tive em situações na minha vida, eu já tive que fazer uma palestra para 300 pessoas, que, meu Deus do céu, eu só fazia tremer. Eu já tive que dar aula para pós-doutores na Universidade Federal, que eu dizia assim, meu Deus do céu, eu vou falar o que para esse pessoal que sabe absolutamente tudo, não é? Minha mão chega tremia no quadro. Mas eu, esse tipo de comportamento só vai me prejudicar, entendeu? Então, assim, eu pego muitas coisas o que eu aprendi lá no curso de teatro que eu fiz, entendeu? De a gente, muitas vezes até, vestir um personagem, não é? Eita, a ligação caiu de novo. Não, para mim só ficou um pouquinho mudo, depois voltou. É porque eu estou saindo da sala e a sala está me colocando de volta. Eu acho que isso é oscilação na conexão. Mas vamos lá, moral da história, minha gente. É uma forma de a gente ter que, assim, nos avaliar. Não é? Cada um de nós temos que pensar assim, olha, o que é que eu preciso para ter sucesso na área em que eu quero ter sucesso? Né? Eu tenho que desenvolver que habilidade? Porque se vocês forem como eu não nasci com habilidade de nada, a não ser comer e dormir. Tudo eu tive e eu tenho até hoje que desenvolver. Tudo hoje eu tenho que explorar. Eu tenho que me pôr em situação em que eu tenho que sair da minha zona de conforto para eu poder, então, aprender algo novo. Não é? Então, o que é que eu digo? Qual é a moral da história com isso? Eita, tá difícil, mas... qual é a moral da história? Qual é a moral da história disso aqui? É que justamente o desempenho, a competência, ela precisa ser desenvolvida em mim, em você. Não é? Não vai aparecer, não vai cair do céu, entendeu? É necessário que a gente empregue esforço para colocar isso em prática, não é? Então, quando a gente está falando isso, é o que as empresas elas precisam de pessoas, não é? Não adianta você chegar lá, se eu buscar emprego em empresas normais, e assim, olha, minha gente, eu quero que vocês me contratem porque eu tenho um diploma de doutorado. Isso para as empresas hoje não quer dizer absolutamente nada, não é? Um papel pode apenas te dar uma oportunidade de concorrer. Mas, por exemplo, tá precisando de analista de recursos humanos, analista de gestão de pessoas. Como requisito, tem que ter curso superior nisso. Massa, você tem recurso superior, isso vai te dar uma oportunidade de concorrer à vaga. Porém, na empresa, o que eles querem saber é o que você consegue pôr em prática desse conhecimento. Não é? Então, a avaliação, quando a gente vê toda aquela questão da comunicação, do recrutamento, da seleção que ocorre nas empresas, entendeu? Depois que o funcionário ele entra na empresa, o desempenho dele precisa ser justamente avaliado, não é? E como profissionais de recursos humanos, vocês, futuros líderes, vocês precisam aprender como avaliar esse desempenho. Eu, como professor mesmo, eu tenho que aprender e desenvolver instrumentos para avaliar o desempenho de vocês. Né? Eu sou inimigo de prova. Todo começo de semestre eu digo isso aos alunos. Eu não gosto de prova. Para mim, prova é algo arcaico. Entendeu? Eu acho que já não serve mais para o modelo de hoje. Para mim, um modelo de avaliação e desempenho de aluno
deveria ser, sim, voltado a questões de conhecimento teórico da disciplina, seria o quê? 30%. Outros 30% seria desempenho na sala de aula, não é? Construindo conhecimento, participando, e os outros 30% um trabalho prático, mão na massa, não é? E isso iria compor uma nota. E não você chegar no final do semestre ou final de unidade e botar uma avaliação que só vai mensurar quem decorou o conteúdo e quem não decorou. Não é essa a verdade? Não é? A gente estuda muitas vezes, quando as provas eram presenciais, né? A galera, e eu também fazia isso, muito isso, estudava horas antes da prova, para o conhecimento ficar aqui fresquinho, e aí chegava na prova, perguntava as perguntas, e o conhecimento que eu ia colocar ali era um conhecimento que eu decorei. E aí o que é que acontece? Passa 1, 2, 3 meses, o que é decorado é esquecido, né? Mas o que é colocado em prática, vocês aprendem, não é? Então, todo o trabalho mesmo da minha época de graduação, eu tenho guardado no meu computador até hoje. Eu lembro do meu TCC, que foi um plano de negócio, que eu fiz um projeto minucioso de 60 páginas. Eu guardei. E eu lembro que quando eu comecei a prestar consultoria para outras empresas, o modelo de projeto que eu apresentava às empresas, eu fui lá nos projetos que eu fazia na faculdade. Não é? E dizer, então, eu aprendi isso, tem que escrever assim, tem que escrever assado, tem que colocar em tópicos, a linguagem tem que ser essa, tem que abordar tais e tais temas. Não é? Então, o conhecimento ele tem que ter uma questão prática para nós. Não é? Então, a parte de desempenho nas empresas, é justamente importante que as empresas elas desenvolvam instrumentos de avaliação de desempenho que estejam voltadas justamente para mensurar capacidade e não coisas que não superam. Eu trabalho no órgão público, trabalho até quase ombro a ombro com o Stefano, né? Stefano trabalha lá no... Deixa eu ver se o Stefano está aqui. Tá não, pronto, então eu posso falar mal, que aí ele não me entrega. Eu trabalho na parte de recursos humanos da Secretaria de Saúde, entendeu? Se você olha para avaliação de desempenho lá, é uma coisa arcaica, entendeu? O pessoal lá fica cobrando o horário, ó, você tem que chegar de 7h30, 7h30 você tem que estar lá. E o seu horário de 1h30, então de 1h30 você tem que sair, entendeu? E em outros órgãos públicos mesmo que eu já trabalhei, eu não precisava nem ir eu trabalhei, por exemplo, numa prefeitura, não na prefeitura do Recife, mas outra prefeitura aqui da região metropolitana, onde o prefeito disse, olha, não precisa vir aqui não. Para que eu quero você aqui gastando conta de energia, gastando meu papel, gastando meu computador? Não, fique em casa. Isso bem antes da pandemia. E ele dizia, qual é o seu trabalho, Kevin? É fazer auditoria? Então pronto. Vem aqui, pega os processos, que eu fazia auditoria em processo licitatório. Pega os processos licitatórios todinho, leve para casa, faça os relatórios, depois vem aqui e me mostre. Se você está fazendo segunda-feira de manhã, ou se você está fazendo sábado à noite, não me importa. O que eu preciso e o que o Tribunal de Contas exigia é que por ano você me entregue 12 relatórios aqui de auditoria. E pronto. Era esse o trabalho. E quando ele precisava de qualquer outra coisa, me ligava. Me ligava à noite, me ligava de manhã cedinho, entendeu? Então, essa questão quando avaliava o meu trabalho, era voltado nos resultados, nas minhas entregas. E não se eu estava lá 7h30 da manhã, se eu estava lá todo dia saindo de meio-dia. Isso não existe mais. Em qualquer grande empresa, hoje, a produtividade ela é voltada muito mais para o resultado do que aspectos meramente administrativos. Não é? Então, quando a gente está trabalhando aqui na parte teórica, quais são os comportamentos que constituam desempenho, o pessoal vai dizer aqui, ó, o Otto Hobbes, ele vai dizer que são 3 comportamentos principais. Primeiro, sim, o desempenho de tarefas, não é? Ou seja, você tem o dever e responsabilidade de fazer aquilo que o seu cargo precisa ser feito. Não é? Se você trabalha como vendedor,
você também tem que ter o comportamento de trabalhar ter questões de técnicas de vendas, entendeu? Que estejam ali de acordo com sua capacidade. Você tem que ter cidadania, né? Cidadania ele se trata justamente nos seus relacionamentos pessoais, não é? Em como você se comporta em relação a outras pessoas, se você é uma pessoa aberta para ajudar, se você tem espírito de equipe, não é? E tem também os comportamentos negativos, que são os contraprodutividade, ou seja, os comportamentos que são contra a produtividade, que vai ser o quê? O oposto do que eu falei. Pessoas que não têm o espírito de equipe, que não têm a visão de trabalhar em prol dos objetivos da empresa, pessoas que não buscam aprender, não buscam melhorar no desempenho, não é? Então, quando nós estamos trabalhando o que é e o que constitui o desempenho nos trabalhadores, nós vamos ter essas três principais perspectivas: desempenhar tarefa, cidadania e contraprodutividade. E aí, lógico que um grande fator que vai impactar no desempenho vai ser justamente aquilo que nós aprendemos bastante no decorrer do curso, a motivação, não é? Então, a motivação é o que vai levar aquela nossa atitude, né, de colocar o nosso melhor, de desempenhar o nosso melhor, não é? E aí a motivação, ela tem um impacto muito forte na questão de que se você vê que você, por exemplo, você se sente motivado quando você vê que o seu esforço ele está sendo recompensado, não é? Então, muita gente fala, eu trabalho tanto numa empresa, entendeu? Mas se eu precisar de uma folga, eles não me dão. Se eu precisar ir para um emprego, ou ir para fazer um exame, qualquer coisa assim, é sempre uma dificuldade. Mas em compensação, quando eles precisam que eu faça hora extra, isso eu tenho que fazer, não é? Então, ou seja, esse tipo de comportamento de empresa é o tipo de comportamento que provoca desmotivação. Salário, eu já falei muito aqui para vocês que salário ele não motiva, não é? Porém, a ausência de uma compensação justa por ele desmotiva a pessoa. Então, quando você vê, por exemplo, que o salário que você é analista de RH, e você vê que a maioria das empresas no mercado pagam 3 mil, 4 mil reais para um analista de RH, mas na empresa onde você trabalha, eles estão pagando um salário mínimo, não é? Aí o que é que você pensa? Você pensa, poxa, não é? Eu não estou sendo valorizado. O que eu dou aqui para a empresa não é recompensado. E não é só recompensado porque eu estou insatisfeito e tem um ditado que diz que todo homem é inimigo do seu próprio salário. Então, obviamente que eu nunca vou gostar do meu salário. Não, não é isso. Você está se comparando, por exemplo, com a remuneração que é feita e utilizada no mercado e você está vendo que a empresa não reconhece, não é? Então, um salário, ele pode, a ausência dele baixo, desmotivar, não é? Tem, por exemplo, muitas vezes você trabalha em empresas que você ganha um salário bem, mas você não tem qualidade de vida. E o que acontece? Muitas pessoas terminam desistindo. Então, o salário em si, ele não motiva. Porém, a ausência de uma remuneração justa, ela causa o oposto, ela causa desmotivação. E se o funcionário está desmotivado, o desempenho ele cai. Porque a motivação influencia no desempenho. Não é? Então, o que é que vai impactar a motivação dos funcionários dentro do ambiente de uma empresa? Primeiro,
sistema de recompensas e punições da organização, não é? Imagine que você trabalha numa empresa aonde, quando você bate as metas, quando você bate os resultados, você recebe uma premiação. Vou dar um exemplo. Sistema de remuneração do Banco do Brasil, por exemplo. Todo mundo que trabalha no Banco do Brasil, a cada 6 meses, recebe participação no lucro da empresa, não é? Então, veja, além do salário fixo, a pessoa recebe vários benefícios, plano de saúde, plano de previdência complementar, cartão de refeição, muitos benefícios. E além disso, quando o Banco do Brasil ele tem bons resultados durante o semestre, ele distribui um percentual do lucro dele para todos os funcionários. Então, isso é algo que influencia a motivação dos funcionários de estar sempre ali buscando bater metas? Sim, porque eles sabem que vão ter recompensas, não é? Por outro lado, punição também provoca motivação? Não, a punição provoca desmotivação. E aí a gente já sabe que a desmotivação, né, ela termina impactando no desempenho. Estilo gerencial, não é? Ou seja, a Geise citou aí o exemplo na aula passada da antiga chefe dela, não é? Uma mulher que não tinha nenhum tipo de habilidade em lidar com pessoas, não é? E aí, se eu perguntar a Geise, com certeza ela vai dizer que se sentia bastante desmotivada em trabalhar lá, não é? A Geise até falou que a mulher não acreditava no potencial dela, né? Não acreditava que ela poderia ser mais do que ela era, não é? Então veja, como é que a Geise vai se sentir motivada em dar o melhor de si ali naquela empresa? Não tem como, não é? Então, os líderes, né, a gerência da empresa, ela tem um impacto muito grande na motivação e no desempenho dos funcionários. Não é por isso que muitas empresas, e é por isso que eu disse também, que se algum dia você sonha em ter um cargo de gerência, de gestão, de líder, você precisa saber gerir pessoas. Porque muita gente é chefe, mas não é líder. Não é? O líder ele sabe gerir pessoas. O chefe não. Ele está lá apenas por indicação ou por algum resultado que ele obteve e acha que aquilo ali vai ser replicado. Não é? Então, o estilo gerencial impacta no desempenho. O que o funcionário ele tem como significado de trabalho? Eu estava lendo, antes de começar a aula, vou até aqui dar uma indicação de leitura bem interessante aqui para vocês. Site da CNN Brasil. Eu estava lendo essa reportagem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Vacina, Brasil, coquetel, debate, superbactéria, míssil chinês. É uma reportagem que fala justamente os Estados Unidos, eles estão enfrentando lá uma grande onda de demissão. Ou seja, muita gente nos Estados Unidos estão pedindo demissão do trabalho. E aí, os motivos que os americanos estão pedindo demissão do trabalho, primeiro, eles apontaram que eles teriam permanecido no trabalho, se o chefe tivesse colocado algum tipo de recompensa remuneratória. Foi em primeiro lugar, 40%. E em segundo lugar, é que o americano, depois da pandemia, ele passou a ter uma outra visão do que é o trabalho, não é? Então eles agora estão defendendo lá semanas de 4 dias e não mais 5 dias, ou seja, eles querem que que o final de semana seja de 3 dias, não é? Por quê? Porque eles querem aproveitar mais a vida, né? Eles estão tendo a cultura americana e a cultura chinesa de trabalhar, 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 trabalhar. Eles agora, diante dessa crise mundial da pandemia, né, eles começaram a ter uma nova visão qual é o significado do trabalho, qual é o significado da vida, né? Eu achei bem interessante. Onde é que está aqui essa reportagem?
que eu estava lendo no celular. Aí, mas deixa eu botar aqui. Onda de demissão, Estados Unidos, CNN Brasil. Aqui, Estados Unidos registram recorde de pedidos de demissão. Aqui, esse daqui, ó, Estados Unidos. Pesquisa aponta que 80% dos trabalhadores querem uma semana de 4 dias. Isso é o quê? É que os americanos são preguiçosos? De jeito nenhum, senão eles jamais seriam a potência que eles são. Não é? Mas isso é... Tem alguém com áudio aí aberto, pessoal. Mas isso é justamente esse processo de ressignificação do trabalho. Não é? Então, caso vocês queiram, é até interessante. Eu acho que essa pandemia fez muita gente refletir, né, professor? Refletir na questão da família, refletir a questão de trabalhar muito. A pandemia fez isso com as pessoas. Por isso que eu acho que nos Estados Unidos, como eles ficaram esse tempo em casa, tudinho, viu, né, o que aconteceu, o que eles poderiam fazer, diminuir mais a atividade deles, diminuir mais a carga de trabalho, tudinho, e aproveitar mais a vida, né? Curtir mais, ficar mais em casa, curtir a família, os filhos. Acho que isso aí ajudou muitas pessoas a pensar direitinho, porque no Japão e nos Estados Unidos eles não paravam de trabalhar. Era direto, né? Não tinha, somente tinha folga quando tinha comemorações, essas coisas que tem por lá. Mas isso aí fez eles refletir muito. Só eles não, né? Todos. E até aqui no Brasil a gente vê mudanças, né, no mercado de trabalho que são definitivas, né? Então hoje você vê muito, coisa que você não via antes, oferta de trabalho online, né? Hoje, essa semana eu estava até, porque eu recebo os e-mails do LinkedIn, né, e bota lá oferta de trabalho. Muitas vagas de trabalho remoto, não é? Você não precisa ir, você pode ficar em casa. Então, isso está sendo um diferencial nas empresas agora. Dizer assim, olha, essa vaga de emprego é de trabalho remoto, ou seja, você não precisa estar aqui, não é? E ao mesmo tempo, eu já vi também uma outra reportagem, inclusive até transformou num livro de um autor americano, que ele diz o seguinte, que nesta nova modalidade de trabalho online, os trabalhadores que optarem em trabalhar remotamente, eles vão sair perdendo, não é? Porque é no ambiente do escritório da empresa onde tudo acontece, né? Onde as mudanças ocorrem, onde a chefia traça planos, estratégias. E se você não estiver inserido neste ambiente, você vai ficar de fora das decisões, não é? Você vai ser um mero número distante, não é? Então, os trabalhadores, né, que visem a ter uma carreira dentro das organizações, se eles optarem por ficar remotamente, não é? Eles vão perder, não é? E aí é bem interessante, porque é muita coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo, o trabalho remoto lhe possibilita de ter vários trabalhos, várias carreiras, não é? E isso eu acho muito interessante, né? Eu mesmo sou extremamente adepto, né? Eu gosto de ter várias carreiras, né? Eu sou empresário, eu sou servidor público, eu sou professor, e se eu tiver que escolher passar 8 horas por dia sendo apenas uma coisa, eu não consigo. Entendeu? Para mim, a questão da rotina mata o meu desempenho. Entendeu? Eu gosto de ter várias carreiras, eu gosto de ter vários desafios, vários ambientes, eu gosto de ter vários chefes. Mas é muito hoje o que o RH, o que vocês vão encontrar no perfil de colaboradores, são pessoas assim, não é que não estão querendo criar carreira dentro da empresa. Não é a carreira dentro da empresa é você ter muitas carreiras em algumas empresas, né? E não uma.
Então, há uma mudança de paradigma ocorrendo muito interessante. Por isso, eu recomendo muito vocês estarem sempre lendo a respeito disso, porque é uma coisa que está sempre sendo construída, né? E aí também precisa aprender aqui a diferenciar o que é gestão de desempenho e avaliação de desempenho, não é? Gestão de desempenho é basicamente a gestão de pessoas, não é? Você gere pessoas, você tem processos administrativos para gerir pessoas, você basicamente está gerindo desempenho de uma pessoa. Então, na gestão de desempenho, vai aqui incluir basicamente todo o RH, todos os subsistemas, recrutamento, seleção, remuneração, plano de carreira, monitoramento, não é? E a avaliação de desempenho é basicamente uma questão que você avalia o desempenho de uma equipe ou de um colaborador. Não é? Então, gestão do desempenho, ele engloba, não é, muito mais coisas do que a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma medida de mensuração. É você avaliar, dentro de um espaço de tempo, o desempenho de um colaborador ou de uma equipe. Né? E a gestão do desempenho, não. A gestão do desempenho é você gerar conhecimento, é você estar sempre ali administrando o desempenho que a empresa precisa para operar e vencer ali a concorrência. Então, quando a gente fala em avaliação de desempenho, eu vou pular aqui alguns slides para a gente já ir aqui em um momento mais de prática. A avaliação de desempenho, isso aqui depois vocês conseguem ler. Eu quero trazer aqui para vocês mais a questão dos tipos de avaliação de desempenho, não é? A avaliação de desempenho, ela pode ser aqui, vai desenvolver métodos tradicionais e métodos mais modernos, não é? Quando nós estamos trabalhando métodos tradicionais, nós vamos lidar com aqueles métodos tradicionais que a gente viu até agora, de recrutamento, de seleção, de remuneração, não é? Mas quando a gente está trabalhando a gestão de competência, então veja que você vai avaliar coisas muito mais subjetivas, não é? Então é necessário que hoje as empresas adotem métodos mais modernos de avaliação do que métodos tradicionais. Mas nós vamos entender, não é? Vou mostrar aqui vocês cada um desses métodos, como é que funciona. E depois nós vamos ver métodos mais modernos. O primeiro método que a gente pode ver aqui, que é muito utilizado nas empresas, são os métodos de escalas gráficas, não é? O que é que esses métodos de escala gráfica, o que é que eles... qual é o pressuposto deles? É você simplificar a avaliação do desempenho de um funcionário. Então, o que é que você coloca um quadro onde você vai colocar os atributos que serão avaliados, né? Produtividade, assiduidade, pontualidade, qualidade do trabalho, não é? E aí você coloca aquela escala, né? A escala se chama escala Likert, né? Que tem uma graduação, não é? Então vai uma nota baixa para péssimo, ruim, regular, bom e excelente, não é? Então eu vou avaliar aqui o Abraão, não é? Então a produtividade do Abraão, qual é? Aí eu vejo lá, não, é sempre dentro das metas, né? Ele nunca está abaixo da meta, mas nunca supera. Então a nota dele aqui vai ser 3, regular. A sua idade. O Abraão, ele raramente falta ao serviço, só quando realmente é necessário. Então, dentro de um ano, ele faltou 2, 3 vezes. Então, raro. Então, a sua idade dele vai ser nota 4, bom.
Pontualidade. O Abraão ele nunca chega atrasado. Qualidade do trabalho. Não, o Abraão ele costuma apresentar trabalhos de boa qualidade. Não é nada excelente, mas também não é coisa normal. São trabalhos bons. Não é? Então você vai colocando aqui as categorias, não é? E você vai julgando se o desempenho dessas categorias é péssimo ou excelente, não é? No final, você soma os pontos. Olha, o Abraão teve um 3, teve um 4, depois teve um 5, depois teve outro 4. Então o Abraão teve aqui 8, 9, 10, 11, 16 pontos. Então, na avaliação de desempenho, o Abraão teve 16 pontos. A Geise teve 17. A Jéssica teve 15. Ou seja, aí depois, com a soma desses pontos, vocês podem ir fazendo um ranking, mostrando qual é o melhor, a melhor avaliação, o melhor desempenho. Não é? É um método que as empresas fazem. A vantagem é que é barato, simples e rápido. É fácil de ser compreendido e é fácil de você comparar os resultados de diversos funcionários, não é? Como desvantagem é que ele é muito superficial, não é? E ele está sempre avaliando o desempenho passado. Então veja, o que importa hoje em dia, se o Abraão, ele todos os dias chega na hora, sai na hora, está presente todos os dias, não é? Aonde eu trabalho tem gente que chega lá todos os dias, dentro do horário, nunca falta, mas quando está no trabalho não faz absolutamente nada. Fica rodando os setores, tomando cafezinho e conversando, mas nunca atrasa. Então veja, vai ganhar ponto porque nunca atrasou? Vai. Não é? Digamos que o Abraão, deixa eu apagar aqui. Digamos que o Abraão, ele mora longe, ou digamos que o Abraão tem duas filhinhas que são duas princesinhas lindas, mas que dão bastante trabalho, e ele de manhã cedo, ele pega aquele trânsito infernal que toda escola tem para deixar as princesinhas dele lá no colégio. Então, por conta disso, algumas vezes, ou várias vezes, o Abraão ele chega atrasado. Não é? Então ele vai receber aqui uma nota de pontualidade ruim. Porém, a qualidade do trabalho do Abraão está aqui no excelente, a produtividade dele está aqui sempre acima da meta, não é? Mas por conta de uma característica peculiar do Abraão, ele vai receber uma nota baixa, que vai prejudicar ele, por conta de um aspecto pessoal. Enquanto que o cara que eu disse lá, que não bate um prego, que está sempre lá conversando, né? Ele vai ter a qualidade de trabalho dele. Deixa eu mudar de cor. Ele vai ter a qualidade de trabalho dele aqui, a produtividade baixa. Vai ter a qualidade do trabalho, apresenta trabalhos ruins, não é? Porém, ele vai ter em assiduidade e pontualidade, nunca falta serviço e nunca chega atrasado. E aí, na avaliação de desempenho, ele vai ter a mesma nota que o Abraão. E aí você tem que perguntar o que é importante para a empresa. É você ter um funcionário robô que todo dia chega no horário, todo dia sai do horário, ou um funcionário que está sempre ali batendo meta, desempenhando trabalho com qualidade e fazendo a empresa ganhar dinheiro. Não é? O que é mais importante para uma loja de sapato? Aquele vendedor que nunca falta, sempre chega antes do horário e sai depois do horário, ou aquele funcionário que chega atrasado todo dia, às vezes sai mais cedo, mas todo santo mês o cara bate a meta de vendas. A empresa ganha dinheiro com quem? Com quem vende, com quem bate meta, não é? Então,
Veja que esse método de escala gráfica é muito utilizado pelas empresas. E ele apresenta aqui falhas terríveis, não é? E ele está sempre assim, julgando o passado. Então, digamos que o Abraão, por exemplo, ele faltou muito e chegou atrasado, porque ano passado ele teve problemas de saúde com a família. Não é algo rotineiro. Foi uma ocasião que ocorreu ano passado, né? Porém, como esse tipo de avaliação está sempre olhando para o passado, não é? Vai pegar um Abraão longe do que ele é e sempre foi. Vai pegar apenas ele em um espaço de tempo onde aconteceu um ponto fora da curva. Uma outra forma também de avaliação de desempenho é o método da lista de verificação, que parece muito com o que a gente viu das escalas gráficas, só que ao invés de aplicar questões de pontuação, de frases, né, ele é mais simples, né? Ele não tem as frases já prontas, né? É basicamente você dar uma nota. A produtividade dele, acho que é um 2, né? O que é que caracteriza o 2? Veja, na escala gráfica, o 2 está aqui, ó, algumas vezes abaixo das metas, 3 sempre dentro das metas, 4 algumas vezes acima da meta. Então, veja, para quem vai avaliar, basta pegar um relatório do cara e ver, não, peraí, as metas dele mensal de venda foi de R$ 5.000. E todos os meses ele vendeu R$ 5.000. Então, pronto, é automático, sempre dentro das metas. 3. Aqui na lista de verificação não tem essas frases. Então, você é muito mais subjetivo. Você chega assim, Geise, dá uma nota aí para a assiduidade da Jéssica. Aí a Geise vai chegar assim, peraí, mas eu vou comparar o quê? É para dar uma nota assim doida, que eu acho que não é, que não é? Basicamente, sim. Aí a Geise fala, olha, teve vezes que eu já vi a Jéssica, teve vezes que eu não vi. Ah, sei lá, vou botar aqui na metade, 3. Eita, metade de 3, 5 não, né? Mas eu vou dar aqui uma nota razoável, 3. Entendeu? Então, na lista de verificação, basicamente você avalia a nota que você acha por uma percepção sua. Enquanto que na escala de verificação, não, você vai encontrar ali frases já pré-fabricadas que você vai simplesmente comparar se o funcionário bateu ou não. Na avaliação de desempenho de métodos de escolha forçada, o avaliador ele vai encontrar frases prontas, já feitas ali para ele avaliar, e ele vai ter que escolher uma dessas frases que mais caracteriza o desempenho do trabalhador. Então, eu tenho aqui um exemplo. O trabalhador é proativo, aceita críticas construtivas, reclama muito, tem dificuldade em lidar com pressão. Veja, para você caracterizar o desempenho daquele trabalhador, você vai ter que escolher uma dessas frases. Qual é a que mais caracteriza o trabalhador? Então, se eu pegar, por exemplo, deixa eu pegar outra pessoa aqui. Adriele, por exemplo. Não é? Adriele, vamos fazer aqui uma avaliação de desempenho da Adriele? Vamos pegar aqui o método das escolhas forçadas, não é? No formulário de método de escolhas forçadas, eu vou ter essas frases aqui pré-construídas e eu vou ser forçado a escolher uma dessas frases que caracteriza a Adriele. A Adriele ela é mais proativa, ela aceita críticas construtivas, ela reclama muito, ela tem dificuldade de lidar com pressão. Aí você olha assim e diz, olha, uma vez eu falei para a Adriele, olha, tu não deveria chegar tão tarde na aula, não. E ela não gostou.
E eu percebi que ela não gostou. Ou seja, ela não aceita bem as críticas, não é? Uma vez, toda vez que eu falava de prova, de trabalho, a Adriela, ela reclamava da quantidade de trabalho que eu falava. Então, ela reclama muito, ela reclama. Porém, ela sempre faz algo muito mais além do que eu peço. Então, o que é que parece mais com a Adriele? Aí eu vou ser forçado a escolher uma dessas frases. Então, para mim, vai ser a proatividade dela. A proatividade dela vai se sobressair muito mais que as outras características. No bloco 2, aí tem aqui, é motivado, tem espírito de equipe, é produtivo, não gosta de tomar decisões. Qual é a frase aqui que mais caracteriza a Adriele? Aí eu vou, ela tem espírito de equipe, é o que mais parece com ela. Então veja que nessa metodologia de escolha forçada, né, o avaliador, eu e você, nós somos forçados a escolher uma dessas opções. Se não tiver uma opção que a gente acha que caracteriza a Adriele, problema, vai ter que escolher a que mais se aproxima. Então veja que já se apresenta aí uma falha, não é? Por quê? Porque você ser forçado a avaliar uma pessoa baseado no que a outra escreveu, não é a pessoa que fez o formulário, é muito superficial, não é? Porque cada um de nós somos um mundo à parte, não é? Então vai ter suas vantagens, sim, né? Vai ser simples, vai ser rápido, vai ser prático, não é? De você avaliar o funcionário desse jeito. Porém, como desvantagem é que ele é muito superficial, pouco conclusivo. Eu não consigo entender quem é a Adriele e qual é o verdadeiro desempenho dela se eu sou forçado a escolher as frases que mais se assemelham a ela. E não eu realmente avaliar ela naquilo que eu acho que ela é. Método das frases descritivas é parecido com os métodos de escolha forçada, não é? Porém, não existe uma maior liberdade, não é, de você avaliar um colaborador. E que maior liberdade é essa, não é? É que você tem condições de escolher, basicamente, de uma relação muito maior, quais são as características por exemplo, da Adriele, que a gente está falando. Na escolha forçada, eu preciso escolher apenas uma única frase a que mais se assemelha. Se a Adriele ela tem todas essas características aqui, não importa. Eu tenho que escolher a que mais se sobressai. Aqui nas frases descritivas, não. Eu vou avaliar cada frase se a frase tem relação com a Adriele ou não. Ela tem espírito de equipe? Não. É produtiva? Não. Não gosta de tomar decisões? Não, ela gosta de tomar decisões. Ela é assídua e pontual? Sim. Não gosta de receber ordens? Não, ela gosta de receber, não tem problema nenhum. Conhece bem o trabalho? Sim, ela conhece. Não gosta de assumir risco? Não, ela gosta de assumir risco. Então veja, eu não sou obrigado a escolher uma frase, não é? Eu julgo por todas as frases se a Adriele tem essa característica ou não. Tem um método de pesquisa. A situação tá feia, viu? Tá não, Adriele, tá não, tá não. Tem coisas boas ali também. Pegar agora a Jéssica. A Jéssica. A Jéssica trabalha numa empresa e aí o chefe dela quer avaliar o desempenho dela. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele olha assim para os tipos de avaliação de desempenho, ele olha e diz assim, sabe a coisa, eu vou utilizar esse método daqui de pesquisa de campo, não é? O que é que esse método ele fala de pesquisa de campo? É basicamente você pegar alguém do RH, não é, que é especialista em RH, e fazer
com que esse especialista investigue se a Jéssica ela tem um desempenho bom ou não no cargo onde ela está. Só que esse especialista do RH, ele vai entrevistar o chefe dela, não é, para colher informação da Jéssica, para ver se a Jéssica está trabalhando bem, se ela está cumprindo os trabalhos, se ela tem facilidade de trabalhar em equipe, não é? Então, o chefe, ele é entrevistado pelo analista do RH para dizer se aquele funcionário ele tem um desempenho bom ou não. Então, é basicamente o quê? É o seu chefe que vai dizer se você tem um bom desempenho ou não. E aí eu digo, imagine lá no exemplo que a Geise deu semana passada da chefe que ela teve de experiência lá na clínica onde ela trabalhava, a chefe que ela tinha problemas com essa chefe. Imagine se o dono da empresa resolvesse fazer a avaliação por método de pesquisa de campo, aonde o dono da empresa iria entrevistar a chefe da Geise sobre o desempenho da Geise. O que é que a chefe ia dizer? Só ia dizer coisas maravilhosas sobre a Geise, não era? Só que não é? Então veja que realmente isso daqui já apresenta uma limitação, que, na verdade, a afinidade com o chefe vai terminar influenciando a avaliação. Então, digamos que você seja um baba-ovo do chefe, que você está sempre fazendo favor pessoal ao chefe, não é? Ou seja, o seu chefe é seu amigo também fora do ambiente de trabalho. Ou seja, você vai sempre ser elogiado pelo chefe por conta do seu relacionamento pessoal com ele. Então, o dono da empresa nunca vai saber realmente quem é bom, quem tem um bom desempenho, porque ele só vai estar ouvindo a boca do chefe. Veja, pessoal, a gente está falando de esses métodos de avaliação de desempenho e parece uma coisa cada vez pior do que a outra, não é? Parece que você fica assim, professor, que em sã consciência, não é? Utiliza esse tipo de avaliação de desempenho. E aí eu acho que, assim, na empresa onde vocês trabalharam, ou já trabalharam alguma vez, com certeza vocês já identificaram, não é? Algum desse tipo de avaliação que a gente já viu aqui. Porque, infelizmente, as empresas continuam empregando esse tipo de avaliação. Outro método. Métodos dos incidentes críticos. Esses métodos aqui são mais... Eu nunca presenciei uma empresa colocando esse método aqui em prática, não. Qual é o fundamento desse método de incidente crítico? É que a pessoa que vai avaliar o trabalhador vai apenas identificar características extremas, sejam elas positivas ou negativas. Não é? Então, uma vez a Jéssica, por exemplo, fez algo muito bom no trabalho dela, não é? Ela, por exemplo, trabalhei em uma empresa que ela estava com uma dívida, né, na prefeitura muito alta de IPTU da sede dela. E aí teve um funcionário, não é, que ele tinha uns conhecimentos ali na prefeitura e ele conversou com o gerente lá do departamento financeiro da prefeitura e ele conseguiu um desconto assim fenomenal na dívida que a empresa tinha de IPTU. Resultado, esse colaborador, esse trabalhador, ele economizou horrores à empresa. Não é? Então, quando chegou, por exemplo, no final do ano, na avaliação de desempenho, o que é que o pessoal lembrou daquele funcionário?
lembrou que ele bateu meta, lembrou que ele sempre foi um trabalhador que tinha o espírito de trabalhar em equipe, que vestia a camisa da empresa. Não. Eles lembraram da vez em que ele foi lá na prefeitura e conseguiu economizar uma dinheirama para a empresa. Então veja que uma situação muito positiva desse funcionário não é se sobressaiu das demais, e essa situação positiva terminou sendo o critério de avaliação do desempenho dela. Rapaz, mas fulaninho, ele quase não vem trabalhar. Ele quase não vem. Porém, lembra quando ele conseguiu fazer aquilo que ninguém conseguia fazer? Não é? Então, veja, foi um incidente crítico que aconteceu, mas que termina fazendo a fama do cara perante toda a empresa. Não é? Lógico, tem também aspectos negativos. Não, esse exemplo eu tenho que contar para vocês, que foi muito engraçado, minha gente. Eu trabalhei no órgão do governo, Secretaria da Mulher, acho que eu já contei isso aqui para vocês. E lá no órgão, acho que tinha cerca de 100 servidores. Né? E lá no órgão, todo mundo tinha um e-mail institucional. Né? E tinha um e-mail geral, que se chamava lista. Né? Ou seja, quando você mandava um e-mail para lista, né? Lista@secretaria da mulher.p. Quando você mandava por e-mail lista, com um só e-mail, todo mundo recebia. Desde o motorista até a secretária de Estado recebia esse e-mail. Então, era um e-mail de anúncio geral. Né? Então, quando alguém queria fazer um aviso, um anúncio para todos os servidores da secretaria, os cento e poucos servidores da secretaria, bastava, em vez de estar mandando e-mail de um por um, ou mandar mais de 100 e-mails no corpo do lado do e-mail, bastava você mandar um e-mail para lista, e todo mundo recebia. Tinha uma senhora lá que ela não tinha muito conhecimento assim, prática de mexer em computador. E ela acho que ela estava se sentindo um pouquinho sozinha em casa. E ela resolveu se cadastrar em aplicativo de relacionamento amoroso. Só que quando ela foi cadastrar, o e-mail que ela colocou de cadastro, eu não sei por que ela botou, em vez do e-mail dela pessoal, ela botou lá o e-mail da lista da secretaria. Resultado, todo mundo voltou. Eu fui contar a história, terminei de ser cortada. Acho que é melhor não contar, não. Mas resultado, ela cadastrou o e-mail errado dela. Ela botou o e-mail da organização toda. Resultado, no outro dia, todo mundo recebeu o texto lá do site de relacionamento. Fulaninha de tal, estamos muito felizes de ter cadastrado você no nosso site de relacionamentos. Não esqueça de preencher todos os detalhes para que nós consigamos achar um parceiro. Olha, foi um bafafá na empresa depois. Resultado, não importa, aquela mulher poderia ter feito absolutamente o melhor desempenho na face da Terra. Quando todo mundo olhava para ela, só lembrava do e-mail que todo mundo recebeu do site de relacionamento que ela botou lá o e-mail errado. Veja, a fama dela, o desempenho dela, entendeu? Já não importava mais. O que ficou marcado, né, naquela pessoa foi justamente um incidente que aconteceu. Né? Então, esse método de incidente crítico vai justamente olhar para certos acontecimentos excepcionais que ocorreu tanto de forma positiva como de forma negativa na vida da pessoa, que vai ser extrapolada para todo outro desempenho. Outros métodos aqui de avaliação. São os métodos aqui comparativos. Não é? Esses métodos comparativos, eles são métodos de distribuição forçada e de comparação dos pares. Não é? É basicamente você comparar
avaliar comparando, né, os funcionários. Então, um exemplo mesmo, distribuição forçada, né? Digamos que você tem aqui várias pessoas na sua organização e você quer separar todos os seus colaboradores em funcionários excelentes, razoáveis e ruins, não é? E aí você determina, você diz, olha, eu quero que apenas os 20 melhores, os 20% melhores dos colaboradores estejam aqui classificados como funcionários excelentes. E que a maioria pode ser razoável, e eu quero que pegar os piores dos piores, para ver quem é os piores funcionários para botar para fora, não é? Então você vai determinar a distribuição. Eu dividi todos os meus funcionários em excelentes, razoáveis e ruins, não é? Para os excelentes eu vou querer os 10 primeiros. Para os razoáveis eu vou pegar o bolo, não é? E para os ruins eu vou querer os 5 piores. Veja, eu determinei uma quantidade específica de classificação. E aí eu vou pegar o desempenho de todo mundo e classificar. Eu posso utilizar aqui, por exemplo, aquele método da escala gráfica, que a gente viu primeiro, não é? E aí atribuir os pontos, não é? Então, quem tiver maior ponto vai cair aqui nos funcionários excelentes. Quem ficar com os pontos ali na média vai ficar aqui como os razoáveis. E as notas mais baixas vão ficar aqui funcionários ruins. Não é? Então, isso é uma forma de você aqui classificar os funcionários, não é, de acordo com a pontuação deles. Agora, lógico, você já consegue ver que existem muitas desvantagens aí. Primeiro, aquela questão que eu disse a vocês que está se avaliando aqui desempenho passado e não atual, não é? Aqui, por exemplo, existe aquela questão subjetiva, né, que eu falei do Abraão, que tinha a questão do atraso, não é? Porém, ele era um cara que tinha muita qualidade no trabalho dele, não é? Então, veja que só por uma questão sem tanta importância quanto o atraso, ele pode ficar aqui como funcionários razoáveis, enquanto que, na verdade, ele é um funcionário excelente, não é? Então, essa escolha forçada aqui também, distribuição forçada, é que você vai pegar, atribuir notas aos funcionários e classificá-los entre os 5 melhores, os 5 piores e todo mundo que ficar no meio. Vai ter o método de comparação dos pares. Que método é esse? É um método que nem é tabela de jogo de campeonato brasileiro. Não é? Você vai comparar um funcionário ao outro. Não é? Então eu vou pegar, por exemplo, a Geise e a Adriele. Qual vai ser o meu critério de avaliação? Quem tirou a maior nota na V1? Não é? Aí eu vou botar aqui, Geise e Adriele. A Adriele tirou uma nota maior do que a Geise. Então, a Adriele ganhou. Ela teve melhor desempenho. Não é? Depois eu vou pegar as duas Jéssicas. Né? Qual é a melhor Jéssica? Vamos lá. Aí eu pego, quem foi que tirou a maior nota? Ah, foi a Jéssica Vitória. Então, Jéssica Vitória ganhou da outra Jéssica. Qual o próximo? Vai ser Abraão e o Stefano. Né? Cara, foi o Abraão que tirou nota maior do que o Stefano, que foi o Abraão. Então eu vou comparando um com o outro e tirando o vencedor. Depois eu pego esses vencedores aqui, melhor desempenho, e boto eles para competir entre si para sair apenas um único vencedor. E vai ser o João, vencedor do Big Brother Gestão de Recursos Humanos. Então, é um método bastante criativo. Você pode também fazer uma ordenação simples. Lembra lá da escala de pontuação do modelo de escala gráfica? Eu posso atribuir pontos para cada um dos critérios e botar aqui em ordem. O primeiro foi João, o segundo foi Elizabeth, a terceira foi Maria, a quarta foi o Carlos, o quinto foi o Paulo. Entendeu? Você fazer um ranking de melhores funcionários, né?
é também uma forma de a gente utilizar. Não é? Então, vejam, é importante. Professor, o senhor falou tanto mal desses métodos modernos, o que é que vale para a gente aprender? Vocês precisam aprender, vocês precisam pôr em prática, porque é o que as empresas ainda utilizam. Não é? Porém, né, o carro-chefe hoje em dia, quando se fala de avaliação de desempenho, é um método moderno chamado de avaliação 360 graus, não é? Como é que funciona a avaliação de 360 graus? É você pegar um indivíduo, uma pessoa, não é? E você fazer várias avaliações. Deixa eu pegar aqui um desenho melhorzinho. Aqui. Como é que funciona a avaliação 360 graus? Primeiro, eu que vou ser avaliado, eu vou fazer uma autoavaliação, né, a respeito do meu desempenho. Depois, o meu chefe vai avaliar o meu desempenho. Depois, as pessoas que trabalham comigo vão avaliar o meu desempenho. Depois, os clientes que eu atendo vão avaliar o meu desempenho. Se eu tiver algum subordinado, eles vão avaliar o meu desempenho. Então, todo mundo que tem contato, que tem relação de trabalho com uma pessoa, vão avaliar o desempenho dessa pessoa. Não é? Então, digamos aqui que a Márcia vai ser avaliada. Método de avaliação 360 graus. Não é? Então, primeiro, a Márcia ela vai avaliar o próprio serviço, o próprio desempenho dela. Ela vai fazer uma autoavaliação. Depois, eu, professor, vou fazer uma avaliação do desempenho da Márcia. Depois, vocês, colegas, vão também avaliar o desempenho da Márcia. Depois, a coordenadora do curso vai fazer uma avaliação do desempenho da Márcia. E assim por diante. Todo mundo que tiver contato com a Márcia vai avaliar o desempenho dela. Então veja que isso é um desempenho que você vai ter várias fontes de informação. Não vai ser só a avaliação do seu chefe, não vai ser só a avaliação do RH, vai ser a avaliação da geral inteira. Todo mundo avalia o desempenho do colaborador. Então, lógico, é uma avaliação de desempenho muito mais rica de informação. É uma avaliação muito mais criteriosa, muito mais detalhada, não é? Você consegue ver que, por exemplo, os colegas de Márcia avaliaram o desempenho dela negativo, mas o chefe dela avaliou positivo. O que é que isso pode mostrar? Que a Márcia ela não tem muita habilidade de trabalho em equipe. Ela é ótima em desenvolver trabalhos individuais. Ela trabalha muito bem individualmente. Porém, trabalho em equipe já não é o forte dela. Então, veja que se você avaliar apenas uma única fonte, você não consegue identificar esse tipo de competência. Enquanto que quando você pega várias fontes ao mesmo tempo, você consegue ter uma avaliação muito mais minuciosa. Agora, também, ao mesmo tempo, não é? Essa avaliação, ela também é muito mais demorada e cara, né? Porque você tem que entrar em contato, tem que conversar, tem que sentar para avaliar com muito mais pessoas, não é? Então, isso é muito mais trabalhoso e muito mais caro para a empresa, não é? E nem todo mundo sabe avaliar a outra. Então, é preciso que se tenha treinamento, né, para ensinar as pessoas que não têm esse conhecimento em avaliação a começar a entender e como é que se faz para avaliar o desempenho da outra.
Então, veja que é muito mais complexo, é muito mais completo, porém, também tem suas desvantagens. E essa metodologia, ela hoje, né, é o carro-chefe. Toda empresa que se preze, que tem um tipo de gestão voltada para a competência, aplica a avaliação 360 graus. Não é? Se você for fazer qualquer prova de seleção de alguma empresa teórica, com certeza vão perguntar se você conhece a avaliação 360 graus. Entendeu? E ela é essa. Se vocês quiserem até guardar esse material que eu vou disponibilizar para vocês, guardem porque é bem detalhado. Depois vocês leem. E para terminar, o último método aqui moderno que nós podemos trabalhar é aquele avaliado basicamente para a competência em si. Né? Como nós já vimos, a competência ela é o resultado do conhecimento, da habilidade e da atitude. Né? Então, logicamente que a avaliação de competência ela vai buscar meios de mensurar conhecimento, habilidade e atitude. Se você tem o conhecimento teórico, se você sabe botar esse conhecimento em prática e se você é motivado a colocar esse conhecimento em prática. Professor, existe alguma ficha, existe alguma forma para essa gestão de competência? Sim. Basicamente, quando você quer avaliar conhecimento, o que as empresas utilizam são as provas, os testes. Quando a empresa quer, por exemplo, avaliar habilidade, existe uma prova prática, né, para saber se você sabe fazer aquilo. E quando você quer avaliar atitude, você basicamente faz um teste de motivação, né, para saber se a pessoa tem realmente algum teste por exemplo, como é o nome daquelas coisas, meu Deus do céu? Aqueles testes de psicossociais, né, de teatro, né, para avaliar o tipo de atitude, personalidade da pessoa, as dinâmicas, né, que os psicólogos tanto defendem. São métodos de você avaliar a competência. Então, eu posso dizer, por exemplo, na prática, como é que funciona a avaliação de professor, por exemplo, para entrar em universidade? Ora, professor, ele primeiro faz uma prova teórica para saber se ele entende do assunto que ele vai ensinar, não é? Depois, o professor tirou uma nota muito alta, né? Então ele passou para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Uma aula prática, né? Então o professor ele dá uma aula ali para os outros professores ou para os coordenadores do curso, né? Então esse pessoal vai avaliar se ele tem essa habilidade de comunicação, se ele sabe transmitir o conhecimento, né? Ou seja, vão ver a prática dele dando aula, né? E por último, um testezinho de personalidade, né? Para entender se a pessoa ela é proativa, se ela tem essa questão de atitude mais dinâmica ou não. Entendeu? Então, isso são exemplos de testes voltados para a competência. Né? Então, a avaliação 360 graus e testes como esse para competência é hoje o que há de mais moderno no mundo de avaliação de desempenho. Quais são os testes que as empresas mais utilizam? Aqueles testes que a gente viu, né? Que são os testes passados, basicamente para avaliar acontecimentos passados. Você veja os testes de avaliação de competência, você está vendo a prática ali na hora, você está julgando a prática de acordo com o momento que está acontecendo, e não de uma aula, por exemplo, que o professor deu lá no ano passado, por exemplo, entendeu? Então, são testes, os testes modernos, eles utilizam você avaliar o colaborador no momento, no presente. Os testes tradicionais avaliam o colaborador no passado. Pessoal, então, eu vou colocar esses slides aqui para vocês depois darem uma lida com maior detalhe, né? Porque eu botei muita teoria neles para depois vocês, com calma, vocês darem uma lida e guardarem esse material, porque isso é coisa que cai muito em avaliação de seleção, em concurso, e eu fiz um resumo bem legal aqui.
vale a pena vocês guardarem. Avaliação de desempenho. Certo, pessoal? Para quem não estava aqui no início da aula, não é? Eu quero falar que a gente combinou semana passada, foi semana retrasada, a questão da última aula nossa, semana que vem, ser presencial, não é? Na quinta-feira lá, não é? Continua de pé, não é? Eu estou apenas combinando com a colega de fazer ali uma aula bem dinâmica para vocês, não é? Então, semana que vem, se Deus quiser, se não houver qualquer empecilho, vai ser presencial. Se infelizmente acontecer alguma coisa, ela vai ter que ser online mesmo. Mas vamos torcer para que seja de tudo certo presencial. Tá certo, pessoal? Então, me despeço de vocês hoje à noite. Muito feliz porque não faltou energia, mas, porém, já está tendo umas oscilações aqui. Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes no nosso encontro de hoje. Ao Abraão, a Alexandra, a Adriele, a Geise, a Jéssica Marli, a Jéssica Vitória, a Márcia, o Tiago e todos que tiveram aqui o desempenho avaliado, né? Tá certo, pessoal? Então, agradeço muito aqui a presença de vocês e desejo todos aqui uma boa noite e vamos torcer para a semana que vem dar tudo certo e a gente se encontrar presencialmente, tá bom? Até lá, pessoal. Tá certo, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana. Boa noite, professor. Até. Boa noite, pessoal.